Boa tarde a todos e a todas. Nesse exato momento, convido a vocês para participarem dessa entrevista exclusiva com Eduardo Barros, que vai falar um pouco sobre a sua experiência na Alemanha. Boa tarde, seu Eduardo. Boa tarde, Robson. Olha para a câmera, seu Eduardo. Boa tarde, Robson. Boa tarde. Como é que vai? Vou bem, graças a Deus. Também estou bem, graças a Deus. Queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência da Alemanha. Mas em que sentido? No sentido do clima lá. Porque as pessoas comentam muito, né, que é muito frio, totalmente diferente daqui do Brasil. Certo. E é verdade. Quando eu saí do Brasil, eu saí em fevereiro de 1995. Aqui era um verão bem pesado, verão muito alto. Quando eu cheguei lá era inverno, foi o contrário. Quando eu cheguei lá, estava bastante frio e tinha muito gelo na rua. A primeira foi a maior, para mim foi a maior experiência nesse sentido, porque eu nunca tinha visto gelo na rua. Eu via falar de neve, mas não sabia de gelo. E a gente escorregava, caía até no meio da rua, e eu sem saber como andar na rua. Tinha que botar uma meia debaixo do sapato para poder grudar nos pés para não cair na rua. Pois é, foi a primeira experiência. É interessante, né? A gente assim, que não teve ainda essa experiência, mas fica imaginando, né? Um lugar como esse, né? Tanto a neve, tanto o gelo, né? Tanto frio. Deve ser uma experiência realmente bem fantástica. Mas ele vai continuar aqui falando mais um pouco sobre lá. Mas isso só foi os primeiros dias, mas depois a temperatura melhorou, o clima melhorou, continuou frio, mas não tinha tanto gelo, nem tinha neve nessa época não. Aí foi demorando, quando chegou no mês de março começou a nevar bastante. Foi a primeira vez que eu vi a neve na minha vida. É diferente, porque aí quando você vê neve é totalmente diferente do gelo. O gelo fica só como um espelho no chão. E a neve não, a neve para mim era uma novidade muito grande. E para mim a maior dificuldade de andar na neve era andar de bicicleta. Quando eu ia para o trabalho, eu ia de bicicleta, eu levei várias quedas, porque eu não escorregava, eu não conseguia me equilibrar na bicicleta, eu levei muitas quedas. Mas com o tempo eu fui me acostumando. E não tinha problema mais não de cair da bicicleta por causa da neve ou por causa do gelo. Mas aí, em relação às primeiras semanas que você acabou de falar, relatou algumas coisas, mas como foi para o senhor essa sensação dessa mudança de clima tão rápida? Olha, você adaptou? Para ser sincero, eu nunca tive dificuldade de adaptação, de jeito nenhum. Eu sentia a frio, tudo mais me colocava os casacos de frio, tinha as roupas adequadas, a gente saía para tomar sorvete no pleno inverno e eu não sentia diferença nenhuma. Eu gostei muito dessa experiência nesse aspecto, dos primeiros meses. E quando vai mudando as estações do ano, o mais bonito da Alemanha é isso. Aqui no Brasil a gente tem praticamente verde o ano inteiro, lá não. Quando eu cheguei lá, que era no inverno, as folhas não tinham, as árvores não tinham folhas nenhuma, é tudo morta. Aí depois vai chegando na primavera, já em maio, começa a primavera, aí você vê a diferença, começa tudo florir, ficar verdinho e florir, a coisa mais linda do mundo. Aí depois é que chega o verão, e o verão lá, quando é verão mesmo lá, a temperatura chega a mais de 30 graus. Até a 40 graus chega, é muito quente mesmo. Que legal. Aí vai de junho até setembro. Quando chega em setembro, outubro, começa o outono. Aí as folhas começam a cair todinhas e começa o outono. Aí as árvores ficam novamente sem as folhas. Aí já entra o inverno em seguida. Aí começa a nevar. Na época que eu estava lá, cheguei lá, nevou bastante. Foi os anos que mais nevou. Eram neves até de 1 metro de altura. Que legal, muito bom saber, né? Conhecer um pouco dessa experiência do senhor, né? E é uma satisfação para a gente, né? Ter esse conhecimento, mesmo que a gente ainda não teve lá, mas como você conta essa experiência do frio, que você se adaptou, algumas pessoas reclamam que o frio é demais, mas estamos aqui agradecendo também pelo tempinho que o senhor deu para a gente aqui nessa entrevista. Mas eu quero continuar falando sobre um pouco como foi que o senhor, em relação ao idioma... Eu tenho que continuar sobre o frio, eu tenho uma experiência para contar. Desculpa, ele vai continuar ainda, que ele tem uma experiência para falar em relação ainda ao frio. Depois a gente volta para saber como foi que ele, em relação se teve dificuldade, a questão da linguagem, o idioma, né, alemão. Mas vamos continuar um pouco, que ele tem mais algo para falar para a gente. Eu só queria contar uma coisa interessante. Porque lá as pessoas, a gente no inverno tem que vestir roupas muito grossas para se aquecer. E muitas vezes eu vestia só um casaco fino, ia para a rua, às vezes até só de calça e de casaco de frio.
E os alemães ficavam dizendo: eu não entendo você, Eduardo. A gente mora aqui, está com um casaco grosso desse de frio, você que vem do Brasil está com esse casaco frio. Eu falava assim, é fino. Eu falava assim, sabe o que é que eu tenho como é que se chama, meu Deus? Um aquecedor no corpo, por isso que eu não sinto frio não. Eles ficavam rindo, porque eles morrem de frio e eu não. Eu me adaptei com maior facilidade, sem problema nenhum, para ser sincero. Que bom, né? Essa experiência dele. Mas vamos continuar falando um pouquinho sobre a questão da linguagem, né? O idioma, né? Como foi que o senhor se adaptou? Como foi que o senhor, se foi no início, já tinha conhecimento? Ou se foi lá que começou a estudar, a aprender essa linguagem, né? Um idioma totalmente diferente, né? Na verdade é o seguinte, antes de eu ir embora para a Alemanha, eu tinha tentado estudar alemão, muitas vezes sozinho em casa. Aprendi algumas frases como vai, qual é o seu nome, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais do que isso eu não sabia. Quando eu cheguei lá, eu não sabia do idioma alemão. Apesar da minha esposa ser alemã, ela fala muito bem português e a gente se comunicava o tempo todo em português. Mas logo eu consegui uma vaga numa escola lá, uma escola evangélica, que era gratuita. E eu tive um professor muito bom, foi o melhor professor de alemão que eu tive. O mais interessante é que ele não era formado em alemão, ele era formado em matemática. Mas ele ensinava o alemão de uma forma excelente. E na minha sala tinham pessoas de todos os países do mundo, de vários países, da China, do Paquistão, do Iraque, e eu que era um do Brasil. Foi a minha primeira experiência, mas eu não tive muita dificuldade de aprender não o alemão. Eu tive muita facilidade. Com cerca de 6 meses eu já estava começando a falar sozinho alemão, sem precisar da presença da minha esposa. Que legal. E é interessante que esse tempo que foi curto, né? Que ele realmente teve incentivo, né? Também desse professor e também dele também, dele querendo, ele se esforçou tanto, né? Que conseguiu realmente falar alemão. E além do alemão, ele ainda, com o tempo, né, que foram 22 anos lá nesse país, ele também aprendeu a falar outros idiomas. Não não domina totalmente, mas ele tem conhecimento em mais umas 3 idiomas, não é isso? Quais, seu Eduardo Barros? Italiano, espanhol, além do alemão, italiano, espanhol e um pouco de russo também. Você é francês hoje? Não. Que bom. E aí, em relação, como é a cultura lá, em relação um pouco, você tem como falar um pouco para a gente sobre essa questão de religião? Olha, a Alemanha é um país totalmente dividido na religião. É um país cristão, de um modo geral. Metade da população praticamente é evangélica, metade da população é católica. Mas, de um modo geral, assim, depende de cada cidade e cada estado. Tem estados que são mais evangélicos do que católicos, tem estado que é mais católico do que evangélico. Por exemplo, na Baviera, o catolicismo é muito mais forte. Em compensação, em outros estados, que não sei falar o nome em português. Não, normal. Nordrhein-Westfália, a Westfália é mais evangélica. Que legal, né? Muito bom. Como é bom saber que tem essa questão, né? A divisão, né? Do pessoal, né? Católico, né? E os evangélicos, né? Muito bom. Completar isso. Ele vai dar continuidade um pouco? A questão é o seguinte, todos sabem que o evangelho começou com Martim Lutero, que era alemão. Foi ele quem começou com a divisão, quando fez a Bíblia, que era em latim naquela época, ele traduziu para o alemão pela primeira vez. Aí foi quando houve o rompimento da Igreja Católica, e ele fundou a Igreja Luterana. E aí foi assim, depois foram surgindo outras vertentes do evangelicismo, né? Mas ele foi o responsável pela teoria evangélica. E na cidade onde eu morava, que se chama Osnabrück, que fica no estado da Baixa Saxônia, a cidade é dividida, a metade é evangélica, a metade é católica, não tem uma definição certa não. E interessante é que a luta da igreja evangélica com a católica foi muito interessante. Tem o caso de uma igreja lá que entrou na justiça, uma vez ficava no lado uma vez era evangélica, outra vez era católica. Uma vez tinha missa evangélica, outra vez missa católica, outra vez tinha culto evangélico. E hoje está na mão dos evangélicos novamente. Mas sempre foi um vai e vem. Só que nesse caso dessa igreja, a pastora de lá, ela é uma pessoa muito aberta e ela faz mais cultos ecumênicos do que
evangélicos. Que legal, que bom saber isso, né? Queria também que você falasse um pouco sobre a sua experiência, a questão, eu sei que é uma cultura totalmente diferente, e a questão da alimentação. Para o senhor, foi algo, assim, diferente? O senhor ficou, em relação, assim, à alimentação, você achou totalmente diferente do que da sua alimentação aqui no Brasil? Ou é algo totalmente, ou não foi algo diferente? Não, diferente sim, muito diferente, mas a cozinha alemã é muito gostosa. Eu não tive dificuldade de me adaptar de jeito nenhum. No início me faltava o feijão, um dia eu fui no supermercado, achei um feijão lá, fui comprar, passou 1 hora cozinhando, não cozinhava um grão não cozinhava, não amolecia de jeito nenhum. Mas depois eu descobri que tinha umas lojas através da internet que vendia produtos brasileiros, aí eu comecei a comprar através da internet. Mas antes, quando eu vinha para o Brasil, eu levava muito feijão, muito massa de cuscuz, essas coisas todas, mas que lá não existia. Mas hoje em dia é fácil, porque tem a internet e a gente compra tudo lá, todos os produtos, guaraná, tudo. Mas, assim, a adaptação da alimentação não tive problema nenhum. Eu gosto muito da comida alemã, gosto muito do cardápio alemão, não tem problema nenhum, gosto muito da comida alemã. Repeti muito. Muito obrigado, viu, Eduardo, pela essa entrevista. E aí fica, né, para as pessoas que têm curiosidade de conhecer um pouco sobre a Alemanha, né? Ele compartilhou aqui com a gente um pouco sobre a alimentação, sobre o idioma, sobre a experiência dele também na época do frio. E vai ter a segunda parte, outro dia. Eu creio que ele vai falar mais um pouco, ou até mesmo ensinar um pouco a gente ter uma noção como falar em alemão. Então eu deixo um abraço para vocês, aproveitando que esse canal, que é A Natureza com Você, de Robson Aragão. Eu agradeço a cada um, e principalmente a Deus, viu, por estar aqui mais um dia, podendo compartilhar com vocês. Tchau. Eu gostaria de me despedir em alemão. E falar nisso, o nosso convidado quer se despedir também em alemão. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Dá para repetir de novo? Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Até a próxima, quer dizer. Que bom, um abraço a todos.